Hoje eu quero falar com vocês sobre a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito diferente da nossa medicina aqui do Ocidente. Ela é fundamentada em duas grandes teorias. A primeira é a teoria do Yin e Yang, que nós veremos num próximo vídeo. E a segunda é a teoria dos 5 elementos da natureza. Eu vou explicar para vocês um pouco melhor de uma forma bem didática. Acompanhem comigo. Hoje eu quero falar para vocês sobre os 5 elementos segundo a medicina tradicional chinesa. De uma forma bem didática, vamos começar pelo elemento madeira. Todos os elementos da medicina tradicional chinesa compõem um órgão e uma víscera. Em madeira temos fígado e vesícula biliar. A emoção que rege madeira é a raiva. A estação do ano, a primavera. O que coloca a madeira em perigo é o vento. Madeira tem um movimento de expansão. Também tem muita capacidade de ter ou gerar decisão. O sabor que equilibra a madeira é o sabor azedo. O elemento madeira, ele gera o elemento fogo, ou seja, madeira alimenta o fogo. E o órgão e a víscera de fogo é o coração e o intestino delgado. A emoção de fogo é a alegria. A estação do ano, o verão. O que coloca fogo em perigo é o calor. Fogo tem o movimento de acender. Também tem muita capacidade de ter ou gerar seleção. O sabor que equilibra fogo é o sabor amargo. O elemento fogo, ele gera o elemento terra, ou seja, fogo alimenta a terra. E o órgão e a víscera de terra é o baço, pâncreas e o estômago. Na medicina chinesa, o baço e o pâncreas são um órgão só. E a emoção de terra é a preocupação. A estação do ano é a interestação, que são aqueles dias de transição entre uma estação e outra. O que coloca a terra em perigo é a umidade. Terra tem um movimento circular. Também tem muita capacidade de ter ou gerar transformação. E o sabor que equilibra a terra é o sabor doce. O elemento terra, ele gera o elemento metal, ou seja, terra alimenta o metal. E o órgão e a víscera de metal é o pulmão e o intestino grosso. A emoção de metal é a tristeza. A estação do ano, o outono. O que coloca metal em perigo é a secura. Metal tem um movimento de introspecção. Também tem muita capacidade de ter ou gerar desapego. O sabor que equilibra metal é o sabor picante. O elemento metal, ele gera o elemento água, ou seja, metal alimenta a água. E o órgão e a víscera de água é rim e bexiga. A emoção de água é o medo. A estação do ano, o inverno. O que coloca água em perigo é o frio. Água tem o movimento de descender. Também tem muita capacidade de ter e gerar coragem. O sabor que equilibra a água é o sabor salgado. O elemento água, ele alimenta o elemento madeira, fechando assim um ciclo de geração. Por outro lado, nós temos um outro ciclo, que é um ciclo de dominância, um ciclo de controle, onde madeira controla a terra, porque senão seria só erosão. A terra controla a água, porque se ela não fizesse, a água tomaria conta de tudo. A água controla o fogo, a água apaga o fogo. O fogo controla o metal, nós só podemos forjar o metal através do fogo. E o metal controla a madeira, nós só podemos cortar a madeira com o metal. Então, recapitulando, a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água, e a água alimenta a madeira. Por outro lado, a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal, e o metal controla a madeira, fechando assim o ciclo de controle. E vocês viram
que com os conhecimentos dos 5 elementos, segundo a medicina tradicional chinesa, nós podemos equilibrar o nosso organismo e fazer uma análise muito mais completa de como é que está o nosso corpo de acordo com as estações do ano. Procure um profissional qualificado para aprofundar um pouco mais nessas informações. Observe o seu corpo, observe como é que ele se comporta em cada estação, no verão, no outono, no inverno e também na primavera. E vamos cultivar os tratamentos saudáveis. Abraço, galera!